Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, muita gente me pediu e vem me pedindo para eu explicar o que é a UEFA Conference League. É uma competição de clubes da UEFA, a terceira competição de clubes da UEFA, que começou a ser disputada oficialmente, teve a sua largada oficialmente nesta quinta-feira, embora já tivéssemos tido jogos na terça e na quarta, mas a maioria das partidas foi disputada nesta quinta-feira para abrir a primeira edição da UEFA Conference League. Mas que raios é isso? Eu vou explicar. Vamos lá. A UEFA tem, vocês sabem, a Champions League e a Europa League. A Champions League, que é disputada, essas duas competições disputadas lá desde a década de 60. Antes, a Champions League tinha o nome de Copa dos Campeões, né? E a Europa League tinha o nome de Copa da UEFA, UEFA Cup. E também, até 1999, havia uma terceira competição de clubes na Europa, que era a Recopa Europeia, ou a Cups Winners' Cup, que é a Copa dos Vencedores de Copa. Que essa competição, basicamente, ela reunia todos os times que foram campeões das Copas nacionais. Então pegava o campeão da Copa da Inglaterra, da Taça de Portugal, da Copa da Alemanha, da Copa do Rei e por aí vai, e botava numa competição para medirem forças. Essa era a terceira competição de clubes da UEFA, que teve a sua última edição na temporada 98-99, com a Lazio ganhando do Mallorca na decisão. Aí a UEFA acabou com essa competição, porque era uma competição que estava ficando muito esvaziada por uma questão. Quando a Champions League aumenta de tamanho e aí passa a ter 4 times das principais ligas, acabou esvaziando, isso aí lá no meio da década de 90, ela acabou esvaziando essa Recopa Europeia, porque a chance do campeão da Copa Nacional estar disputando a Champions ou estar disputando a então Copa da UEFA era muito grande, porque a Champions passou a dar 4 vagas, para os principais países, 3 para os outros e por aí vai. E aí a Recopa acabou ficando muito esvaziada, porque os vencedores de Copa não disputavam a Recopa Europeia. E como a competição não estava rendendo, não estava dando grana, a UEFA terminou a competição. E assim ficou só jogando Champions League e Copa da UEFA, depois Europa League, por muito tempo. Só que tem um ponto. A UEFA, ela é uma confederação regional que tem 55 países, certo? São 55 confederações que fazem parte da UEFA. E ali você tem países muito fortes no futebol, como a elite lá que a gente conhece, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e por aí vai. Você tem países de tradição mediana e desempenho mediano no futebol, e tem países que já foram muito relevantes e acabaram perdendo espaço, seja em seleção, seja em clubes. E aí o que aconteceu com a UEFA? A UEFA, ela começou a ser muito cobrada por confederações menores, por clubes de confederações sem tanto poderio, que estava muito difícil entrar na Champions, e a gente sabe que está cada vez mais difícil, né? A Champions precisa, e a discussão da Superliga é muito em cima disso, a Champions precisa ter as grandes marcas de clubes de futebol nela, e aí fica difícil times não tão grandes aparecerem, já está muito difícil. Agora as principais ligas têm 4 vagas automáticas, né? As 4 melhores do ranking, por exemplo, e não era assim há algum tempo atrás. A Europa League também, para alguns países, estava difícil chegar, para alguns clubes difícil chegar. Então, por exemplo, o Milan ficou algumas edições sem ir para a Champions e sem ir para a Europa League, por exemplo, né? E vários outros clubes na França tradicional sem conseguir, na Itália e tudo mais, né?
na Inglaterra também, e por aí vai. E a UEFA começou a ser cobrada para dividir a grana que a UEFA ganha com os seus principais torneios de seleção e principalmente a Champions, com mais clubes médios ou pequenos. E aí o que a UEFA fez? Para atender isso, ela voltou a ter uma terceira Copa Nacional. Perdão, uma terceira Copa Internacional, uma terceira Copa Europeia, que é a UEFA Conference League. Então como é que funciona? Hoje é como se a gente tivesse 3 divisões nas competições europeias de clubes. Top, Champions League. Segundo escalão, Europa League. Terceiro escalão, Conference League. Quem joga a Conference League? Jogam a Conference League os clubes que não conseguiram, via seus campeonatos nacionais, nem ir para a Champions League, nem ir para a Europa League. É isso. Então, basicamente, a Europa League ela é um torneio internacional de clubes da UEFA que dá a chance de clubes que não foram para a Champions nem para a Europa League jogarem uma competição internacional. Então você vai dizer, pô, mas então essa competição tem um nível técnico bem mais baixo. Em termos de nível técnico de jogo, de qualidade de jogo, talvez não. Talvez seja tudo muito próximo, né? Porque eu vou botar daqui a pouco os grupos, aí você vai ver que tem times ali que jogam bom futebol. Mas em termos de atratividade, sim, é uma competição de menos relevância do que as outras duas. Ao fazer a Europa League, ao fazer a Conference League, a UEFA também, ela valorizou a Europa League. Por quê? Para acomodar tanto clube assim, a Europa League, ela era uma competição de 48 clubes, né? A chave de grupos, a chave principal da Champions, ela tem 32 clubes. A Europa League, ela tinha 48 clubes. Não eram apenas 8 grupos de 4. Na Europa League, eram 12 grupos de 4. E aí, com a criação da Conference League, a UEFA foi e valorizou a Europa League. Por quê? Porque diminuiu de 12 grupos de 4 para 8 grupos de 4. Então, equilibrou, igualou 32 clubes na Champions, 32 clubes na Europa League, 32 clubes na Conference League. É isso, esse o cenário. Quem está na Conference League, na primeira edição da Conference League? Vou botar aí na tela e vou dar uma olhada aqui na minha colinha. Então vamos lá. Grupo A, LASK, Maccabi, o Alask Hert e o HKJ Helsinki, finlandês. No grupo B, Ghent, Partizan da Sérvia, Flora e Anorthosis do Chipre. Grupo C, Roma, Zorya Luhansk, que é da Ucrânia, CSKA Sofia, da Bulgária, e o simpático Bodo, da Noruega. Grupo D, AZ Alkmaar, Cluj, da Romênia, o Jablonec, que é da República Tcheca, Randers. Grupo E, Slavia Praga, Feyenoord, Union Berlin, Maccabi Haifa. Grupo F, Copenhague, PAOK, o Sparta Bratislava e o Lincoln Red da Irlanda. Grupo G, Tottenham, Rennes, Vitesse e o Mura. E o grupo H, Basel, Karabag, Kairat e Omônia da Grécia. Então são esses os clubes. Os clubes mais conhecidos aí que a gente está vendo, né, que a gente olha aí, que a gente observa, Roma e Tottenham, né? Clubes que normalmente estão na Champions League até pouco tempo. O Tottenham foi finalista da Champions League 3 anos atrás. A Roma normalmente chegou à semifinal da Champions League na temporada... Qual foi? Foi aquela lá do Barcelona? Foi temporada 17-18, né? Então assim... ou 16-17. Não, 17-18. Então assim...
São clubes de Champions League. Não conseguiram vaga na Champions, nem na Europa League. Acabaram caindo para a Conference League. E como é que é o regulamento? O regulamento é muito parecido com o da Europa League. O campeão de cada grupo passa direto para as oitavas de final. O campeão de cada grupo da Conference passa direto para as oitavas. O segundo colocado de cada grupo vai fazer um playoff em ida e volta contra o terceiro colocado dos grupos da Europa League. Não tem aquela passagem da Champions para a Europa League, o terceiro colocado? Então, ele passa da Champions para a Europa League. O terceiro colocado dos grupos da Europa League passam para a Conference League. E aí fazem um playoff em ida e volta contra os segundos colocados da Conference League. Aí você vai ter 8 primeiros colocados, 8 vencedores desse mata-mata aí, dessa repescagem, e aí vai até o final, oitavas, quartas, semi e final em jogo único, que vai ser disputada na Albânia, na capital Tirana. É isso, isso é a Conference League. E aí, só para vocês terem uma noção, quando eu falei da divisão de dinheiro, né, eu vou colocar aqui do lado um comparativo de 3 itens de premiação das 3 competições europeias, para você ver o nível de diferença. Champions League. Por jogar a fase de grupos, cada time recebe no mínimo 15 milhões de euros. Cada vitória na fase de grupos rende 2,8 milhões de euros. E estar nas oitavas de final rende ao clube 9,6 milhões de euros. Isso na Champions. Europa League. Jogar a fase de grupos da Europa League rende 3,6 milhões de euros. Ou seja, caiu da Champions para a Europa League, cai de 15 para 3, quase 4. Vencer um jogo na fase de grupos da Europa League rende 630 mil euros. Estar nas oitavas de final da Europa League rende, para cada clube, 1,6 milhão de euros. E agora o da Conference League, tá? Conference League, estar na fase de grupos, rende 2,9 milhões de euros. Cada vitória na Conference League rende 500 mil euros. E estar nas oitavas de final da Conference League rende 850 mil euros. Você vê que tem uma diferença muito grande, e é natural que tenha, porque a Champions é muito mais valiosa. E aí você vê assim, mas pro Tottenham 2,9 milhões para jogar a Conference League não é nada. Verdade, não é nada. Assim, é um dinheiro bala de troco pro Tottenham. Mas vou pegar aqui, pro Lincoln Red lá da Irlanda, é muita grana. É uma grana muito importante. Então, assim, para vários clubes aí, para vários clubes que estão na Conference League, essa grana é muito importante. Então, a competição ela é feita com esses objetivos: melhorar a Europa League, valorizar a Europa League. Está mais difícil estar na Europa League do que era. Ter 32 em vez de 48 fica mais difícil. Segundo, botar os times que já foram muito importantes na Europa. O Partizan, que está no grupo B, já decidiu Champions League, já decidiu Copa dos Campeões, na época lá em 60, logo no começo lá, perdeu para o Real Madrid uma final. Então, assim, são clubes, né, importantes. O Feyenoord é campeão da Champions. O Feyenoord tem título de Champions, ainda no modelo Copa dos Campeões, está aqui. Então você está botando lá. E a terceira solução é essa questão política de agradar quem vota e distribuir grana com mais clubes, a grana que a UEFA gera ali, e aí para ajudar nesse cala-boca aí, né? Nessa batalha eterna entre briga de poder, clube e confederação regional. É isso. Isso é a Conference League. O que eu acho? Eu acho que na Europa tem muito país, né? Na Europa tem muito, e de fato muito clube que estava ficando fora
tanto da Champions quanto da Europa League. Então é interessante para movimentar, é interessante para você colocar isso para funcionar. Agora, a competição não tem tantos atrativos assim quanto, não tem que se comparar com a Champions e muito abaixo da Europa League. Mas é uma ideia interessante, é uma ideia legal. Aí o pessoal já fala assim, o campeão da Conference League garante vaga na Europa League da temporada que vem. É exemplo do que acontece. O campeão da Europa League garante vaga na Champions da temporada que vem. O campeão da Conference garante vaga na Europa League lá. Aí o pessoal falando, já sei que alguém vai perguntar, e na América do Sul, dá para fazer uma espécie de Conference League? Eu acho que não tem muito sentido, né? Porque com a Libertadores já inchada, tem muito clube na Libertadores, e com a Sul-Americana inchada, quem vai disputar uma Conference League aqui? É o sexto colocado da Bolívia? É o sexto colocado da Venezuela? Sei lá, no Brasil, se tiver G9 para Libertadores, os 9 primeiros do brasileiro vão para Libertadores, os 6 seguintes vão para Sul-Americana. Se você faz uma terceira competição de clubes aqui, ia ter clube rebaixado indo para competição sul-americana. Então aqui acho que não faz muito sentido. E aí, gostaram do vídeo? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já conhece. Like e se inscrever no canal aqui embaixo. Sininho das notificações aqui em cima. Copie o link desse vídeo e espalha nos seus grupos de WhatsApp e Telegram para todo mundo poder assistir aqui. Obrigado pela audiência. Valeu. Tchau.